Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar nesse evento da AME Internacional aqui em Porto Alegre, junto com colegas do mundo todo, que nos encontramos em tantas oportunidades, em vários lugares diferentes. E hoje recebemos aqui no solo gaúcho tantos queridos que fazem parte há tantos anos da nossa caminhada por essas questões de estudos tão profundos e tão sensíveis a todos nós. Então eu cumprimento aqui a nossa presidente da Associação Médico Espírita Internacional, a Sônia Dói, em nome dela, todos os colegas que estão aqui presentes, que se fazem presentes para esse estudo desse final de semana. Tomara que a gente possa continuar aproveitando bastante, apesar dos desfalques tão grandes, né, que nós tivemos, do Décio, da Maria da Graça, da Ana Paula, mas vamos tentar fazer uma compensação através do tempo que nós temos estudando e aprofundando esses assuntos. O nosso tema fala também do cérebro, né? Hoje vocês vão sair daqui especializados em cérebro e sabendo que o cérebro realmente ele é muito importante. No entanto, ele é uma casa, né? Ele é o local, ele é o ambiente onde o morador principal vive, convive, se expressa, assimila, aprende, se desenvolve e é. Enquanto nós nascemos e aqui estamos até o momento do nosso descenso físico, é a nossa principal moradia. Como veremos amanhã, é o principal talento que nós recebemos, emprestado. Um talento do próprio corpo, onde nós teremos a grande oportunidade de nos tornarmos aquilo que ainda não somos, mas que já carregamos dentro de nós a semente, o potencial da experiência física. Esse livro foi editado há alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, pela Associação Médico Espírita do Brasil, e é uma obra que se propõe a um estudo arrojado. Muitas pessoas que têm lido esse livro têm naturalmente se sentido com alguma dificuldade, principalmente quem não é da área médica, quem não está mais afeito ainda à linguagem da anatomia, da fisiologia, da neuroanatomia, da neurofisiologia, se sente um pouco complicado para poder entender esse livro, que é um livro grande, é um livro que foi feito não para ler, esse foi feito para estudar. É um livro que a gente precisa ter isso em mente, que para quem quer aprofundar esse assunto no campo da ciência espírita, é um livro que se propõe ao aprofundamento realmente de assuntos que são importantíssimos para o nosso conhecimento. Para nossa satisfação, nós sabemos, através da nossa querida Sônia, que o livro está sendo encaminhado, a tradução dele, para o inglês. Porque também sabemos que fora do Brasil a doutrina espírita ela tem uma dificuldade de ser entendida, né? Nós que percorremos em vários países, principalmente em países de língua inglesa, na Suíça, né, na Alemanha, são países em que às vezes a nossa linguagem do espiritismo que nós assimilamos, da forma como nós aprendemos aqui no Brasil, ele normalmente não se encaixa exatamente nas diversas culturas que têm outro tipo de experiências emocionais, culturais. E, portanto, a linguagem científica ela é fundamental, porque o espiritismo ele nasce como ciência. Ele se lança, ele se apresenta como ciência. E como ciência, hoje nós temos essa tarefa que é de trazermos para uma linguagem apropriada à ciência atual, estudos que coloquem a doutrina espírita como uma doutrina válida, e não apenas uma doutrina válida, mas uma doutrina necessária e urgente para o conhecimento humano. Então nós realmente ficamos muito felizes de saber que o livro está sendo traduzido para o inglês, porque provavelmente isso vai ajudar bastante nesses campos de estudos, nesses locais. E no final da palestra, da apresentação, eu tenho uma novidade, uma notícia boa para quem achou o livro difícil. É fluidificado ou não? Sim.
Vamos lá. Eu não poderia me alongar no assunto, ou percorrer o assunto, sem fazer uma homenagem, um agradecimento muito especial para a doutora Irvênia Prada e para o nosso querido Décio Iandro, que deveria estar aqui com a gente, mas o pé dele ficou lá, né, torcido, e aí a gente não pôde vir. Então, é um livro que foi concebido a partir da ideia da doutora Irvênia. Rapidamente, para quem não sabe, a doutora Marlene Nobre tinha um desejo muito grande de fazer um estudo continuado de algumas reflexões de André Luiz, principalmente a relação do cérebro. Né? A relação do cérebro. Existe um livro de André Luiz em especial, que foi o que nós baseamos para escrever O Cérebro Triuno, que é o livro No Mundo Maior. Principalmente o 3º e o 4º capítulo, né? E o 5º também, o 9º capítulo, mas o 3º e o 4º principalmente, em que André Luiz vai nos falar desta relação do cérebro com a casa mental, com a mente, com o espírito, com o hóspede. E a doutora Marlene, então, chamou a doutora Irvênia, então, enquanto ela estava encarnada entre nós, a doutora Marlene, e pediu para a Irvênia, então, fazer um estudo, né, desenvolver um trabalho. Ela convidou o Décio para fazer um trabalho conjunto com ele, e quando estava já mais ou menos para ser concebido o livro, lá em Genebra, na Suíça, a Nelly está aqui, a nossa presidente da AME da Suíça, numa janta que nós estávamos lá, nós estávamos conversando sobre o assunto, eu estava presente com a Irvênia e o Décio, não me lembro se o Décio estava ali também, e aí surgiu uma possibilidade de fazermos uma correlação entre os níveis morais, das leis morais, né, que Kardec estudou na 3ª parte do Livro dos Espíritos, com o cérebro. E aí a Irvênia, gentilmente, mais por caridade do que por sensatez, resolveu me convidar também a fazer parte dessa obra que se tornou triuna também. Né? Vocês verão que é tudo muito triuno, é a 3ª parte do Livro dos Espíritos que eu entro, o cérebro é triuno e a obra também é triuna. Então as nossas jantas também são boas para surgirem ideias após o evento. Então o nosso agradecimento eterno à doutora Marlene Nobre e em especial a essa que ficou no lugar dela, na nossa opinião, nesse momento ela representa a alma da doutora Marlene entre nós, que é a doutora Irvênia Prada. Né? Tem recebido homenagens em todos os eventos. E isso nos alegra muito de ter feito parte desta equipe, aonde nós veremos que o cérebro superior, né, que é o nível frontal, que representa a doutora Irvênia, o intermediário é o Décio e o inferior sou eu. O livro ele tem uma correspondência de acontecimentos em estudos. Em 1968, um neurocientista, o Paul MacLean, já havia estudado o que ele chamou de o cérebro trino em evolução. Ele se deu conta, rapidamente, que o cérebro pode ser dividido em 3 partes, em 3 andares, em 3 pavimentos, diríamos, e que eles estão mais ou menos relacionados com algumas funções, com algumas particularidades, uma funcionalidade que pode ser dividida nesses 3 planos. Mas 21 anos antes, em 1947, que foi o ano da edição do No Mundo Maior, André Luiz já havia recebido do espírito mentor Calderaro informações que confirmaria a posteriori a obra de Paul MacLean. Portanto, a obra espírita já havia antecipado a ciência em mais de 21 anos. E existe uma configuração de estudos muito interessantes e que nós vamos, a partir de agora, fazer uma análise rápida para entendermos. Não tanto focando nas funções do cérebro, mas tanto mais focando na funcionalidade da casa mental. Aquilo que o Emmanuel nos trouxe, que o cérebro ele tem as suas particularidades, as suas especificidades, mas a mente que está
albergada nesta estrutura cerebral é que comanda, é que faz a funcionalidade dessas estruturas. Então é verdade que nós temos 3 andares do cérebro, chamado trino, por Paul MacLean, e nós resolvemos chamar de triuno. E foi feita essa pergunta para a Irvênia, por que se modificou e não se chamou de cérebro trino? E ela respondeu, e eu passo a colocação dela, que de fato é a mais sábia, que trino dá a ideia de 3 pavimentos que são estanques, que estão compartimentados, estão estáticos. E triuno dá a ideia de uma interação desses 3 andares. Então seria o cérebro com 3 estruturas que têm suas especificidades, mas que interagem entre si, o que também nos dá esta dimensão de plasticidade, de flexibilidade, de funcionalidade, de interação. Então nós vamos nos deter mais na nossa colocação a respeito dessa funcionalidade daquilo que André Luiz chama, a partir de Calderaro no mundo maior, de a casa mental. A casa mental, um castelo de 3 andares que está radicado no cérebro, mas com o qual interage uma casa mental que tem também 3 níveis de funcionalidade que precisamos entender um pouco melhor. Então, capítulo 3, André Luiz vai falar do cérebro inicial, onde ele diz um primeiro nível, que é um nível mais primitivo, um nível que está situado onde está situada a residência dos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Então, ao nível do tronco cerebral, tronco encefálico, estariam estruturas que a evolução foi situando por golpes de processos milenares de estabelecimento, de fixação celular, aquilo que poderíamos chamar do nível dos impulsos automáticos. Veremos aí que nesse primeiro nível, um nível inicial do cérebro, está tudo aquilo que é automático em nós, que na casa mental poderá corresponder aos instintos, as nossas emoções mais primárias. Nós vamos voltar a isso. Então, esse nível do cérebro responde por essa parte mais animal nossa, aonde está situado mais o passado nosso. É o passado milenar, registrado, de todas as espécies em que fomos percorrendo até chegarmos no nível em que nós estamos. A seguir, o cérebro intermediário. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, portanto, nos fala do presente, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Se no nível inicial está a nossa memória, estão os nossos registros, neste nível aqui está o presente da nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos avançando ou não, aquilo que nós estamos conquistando, e que está exatamente correspondente a este nível do córtex motor. Tá? E o cérebro frontal, priorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. Repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Olhem que interessante. Já dizia Calderaro, 1947. Nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. Vocês já ouviram falar que a gente não utiliza mais do que 1/10 do nosso cérebro. Está corroborado mesmo pelo que Calderaro nos fala. Que no nível frontal, dos lobos frontais, a nossa área pré-frontal do cérebro, repousam milhões de células esperando
a nossa função mental atingir estágios de plenitude, de aquisições, para serem movimentados. Parece que hoje a gente já começa a ver essa turminha que está reencarnando. Eu não sei se o Calderaro já não iria dizer que o índice aumentou um pouco, né? Já estão utilizando de potenciais um pouco maiores, né? Tem crianças fantásticas aí que com 1, 2 anos de idade já estão dando de relho, né? Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, em nós. Por quê? Porque já tem um psiquismo ali encarnado que já está utilizando esses campos virgens, né? Que estão sendo acionados. Ele nos fala que exatamente estes campos que estão à espera de funções novas, de ações na funcionalidade, também responde pela questão da espiritualização. E nos chama para a ideia de que se no passado, no cérebro inicial, nós temos os níveis primitivos e a nossa história anterior, no presente nós temos o que estamos fazendo na nossa vida, a vida que nós levamos no plano físico, as nossas ocupações, as nossas vidas de relação, é no nível do cérebro frontal que está o vir a ser, está o futuro. O futuro do que nós podemos ser, do que nós podemos nos tornar. O futuro enquanto potenciais não utilizados. Vejam, esse passado, presente e futuro, eles estão dentro de nós hoje, aqui, nesse momento. E nós podemos acionar a qualquer momento, qualquer desses níveis cerebrais. Quando nós falamos que é passado, não significa que não está aqui. O passado está aqui. Muito aqui. Né? Porque daqui um pouco mais, se a gente se alongar muito na palestra, vocês vão ficar com fome. Aí vocês vão ver que o nível primitivo do cérebro vai avisar. E vai dizer, chega de palestra, está tudo muito bom, mas a fisiologia, o estômago e o corpo físico vai dizer assim, atenção, eu quero atenção para mim porque não tem ninguém fora do corpo aqui dos encarnados, a não ser aqueles que já estão dormindo, né? Mas ainda assim estão ligados ao corpo físico e o corpo vai chamar, né? Vai chamar daqui um pouquinho mais. Mas então o passado, aquilo que nós construímos está presente. E o futuro está presente. Isso é interessante. O futuro, que são os nossos potenciais daquilo que nós podemos desenvolver de qualidades morais e espiritualidade, está dentro de nós nos chamando também. Diferente do corpo que nos avisa de imediato, as necessidades do espírito elas são mais silenciosas. E talvez esse seja o grande passo que a doutrina espírita possa contribuir. Quais são os chamados do Espírito em nós hoje, que estão clamando por um tipo de atenção e nós não estamos dando a devida atenção que deveríamos? Então é uma grande aventura. Mas vamos começar pelo início, né? Antes disso, achei interessante de fazer uma correspondência, mais a título de curiosidade, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3... Há muitas moradas na casa do Pai, os Espíritos nos trazem a informação de que há diferentes categorias de mundos habitados. Olhem que curioso isso. Os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiações e provas, onde domina o mal. Vejam, este nível é o nível mais relacionado ao primeiro andar do cérebro. Onde está mais a instintividade, onde está mais a animalidade. Avançando um pouco mais, nós encontraremos os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Isso nos parece mais o nível intermediário, é o nível do presente, é onde nós já estamos. Porque nós já estamos no mundo de regeneração, o planeta já está em regeneração. Quem não está em regeneração somos nós ainda. Nós estamos numa funcionalidade de expiações e provas. Às vezes regeneramos, voltamos para expiações e provas e assim nós ficamos. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. São os níveis do cérebro frontal, do nível frontal. Então essas várias moradas da casa do Pai não são só planetas. São as várias moradas da casa do Pai na nossa casa mental.
A nossa casa mental tem mundo primitivo, nossa casa mental tem mundo de regeneração, a nossa casa mental tem mundo ditoso. Então nós que estamos sentados aqui, nós temos o primata nesse momento e nós temos o celeste dentro de nós, esperando o movimento, a nossa ação para irmos para o mundo que nós quisermos. Somos nós que escolhemos as moradas que nós queremos viver. Olha que interessante. Uma interpretação mais psicológica dessas diferentes moradas da casa do Pai. Porque a casa do Pai não é apenas o planeta, a casa do Pai também está dentro de nós. E, portanto, as moradas do Pai estão dentro do nosso psiquismo também. Estão dentro de nós, em todos os níveis. Vamos lá. Vamos ver a primeira casinha. Cérebro inicial, nível primitivo, dos mundos primitivos e de expiações. Antes de passar aqui estão os instintos, aqui está o que nós temos de animal, aqui nós temos o que nós somos, diria até a vocês, de mais predominante. No estágio evolutivo que nós nos encontramos, como estamos num planeta de expiações e provas, cheirando ali a regeneração recém, nós temos mais história para contar a respeito da nossa animalidade do que de potenciais que ainda não foram exercitados. Portanto, nós estamos sujeitos às pulsões, nós estamos sujeitos às emoções mais agressivas. E precisamos ter algum tipo de familiaridade, de ligação e de autoconhecimento muito importante dentro desse campo. Porque se nós não nos percebermos no que nós temos de emoções primitivas dentro de nós, nós não estaremos conectados conosco mesmo. Aí está aquela colocação de Sócrates, no oráculo de Delfos, como a orientação da filosofia e também da doutrina espírita: conhece-te a ti mesmo. Porque conhecer a si mesmo significa olhar-se naquilo que se tem de humano. O humano é cheio do animal, do físico, da matéria densa, daquilo que nos torna pessoas. Portanto, quando falarmos a partir de agora em cérebro inicial, nível primitivo, não estaremos dizendo, e André Luiz diz isso com muita propriedade, não estamos falando de um nível inferior ou menos importante do que os outros. Ele é tão importante quanto os outros. Tem gente que pensa assim, e chega a dizer assim, inclusive no nosso meio, que nós temos que superar os nossos instintos, nós temos que ultrapassar deixarmos para trás a nossa animalidade. Nós não temos que deixar para trás a nossa animalidade. Nós temos que transcender níveis. Transcender significa ir além sem negar, incluindo o que se tem, o que se é, e não abandonando. Nunca se deixa para trás instintos, pelo menos enquanto se está no plano físico. Aliás, não é bom que fique para trás, né? Porque é o instinto, muitas vezes, o guia que irá nos orientar para as coisas mais importantes da nossa vida. E isso não é Sérgio Lopes ou Emmanuel que está falando. Vejam quem está dizendo isso. Então, 75 do Livro dos Espíritos. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais. O que vocês acham? Essa é uma pergunta boa, né? Porque a gente costuma estudar esse assunto da seguinte forma: à medida que a pessoa evolui, que se espiritualiza, que se torna melhor, vai deixando os instintos para trás. Vai desaparecendo. Será que é assim? Será que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? O que dizem os espíritos? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Quem está dormindo agora, por favor, acorde. A parte mais importante da palestra vem na próxima frase. O instinto também pode conduzir ao bem. Olha que bonito isso. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Claro. Porque o instinto pode ser comparável com uma corrente d'água, com uma corrente, com uma força que nos traz
o pulso da vida. Essa corrente d'água, se ela tomar uma direção ou tomar um caminho sem direção, ela pode causar um desmoronamento. Um maremoto pode causar uma destruição muito grande. Mas se essa corrente d'água ela for canalizada numa hidrelétrica, ela vai produzir energia para iluminar esse ambiente e nos fazer estarmos aqui de noite. Então, a força do instinto não é boa ou má. Depende da direção que a ela é dada. Os nossos instintos, eles não são ruins. Como dizem os espíritos, ele pode nos conduzir ao bem. Ao bem no sentido de nos dar uma direção apropriada. Então estamos falando de uma integração de forças dentro de nós. Amanhã nós vamos estudar, a partir desse livro que nós estamos editando pela Férix, que é do Semeador aos Talentos, vamos falar rapidamente sobre Paulo, a força instintual, pulsional de Saulo para Paulo. Quando Saulo se transforma em Paulo, ele não deixa de ser quem ele é. Ele canaliza potências de dentro dele. Muito importante, mas é assunto para amanhã. É para vocês virem. Temas dos próximos capítulos. E aí o velho Freud já falava sobre isso, quando ele situou esse tema na questão do id. Ele já dizia que é o polo pulsional da personalidade, onde estão as necessidades biológicas, as motivações primárias, instintivas, inatas e inconscientes. É neste campo, nesse nível de funcionamento da casa mental em relação com o cérebro, que existe o inconsciente biográfico. O inconsciente do relacionamento familiar, das nossas questões, dos nossos conflitos, das experiências infantis, aquilo que se viveu com pai e mãe ou que não se viveu, que ficou estruturado dentro de nós como as experiências marcadas que deram origem ao nosso potencial de subjetividade, capacidade de representar ou não. É tudo ali que está. Lembrando que o principal da nossa vida não é consciente, está inconsciente, inclusive a nossa espiritualidade. Existe um inconsciente pulsional e existe um inconsciente espiritual também. As potências da alma nossa estão inconscientes também. Porque se elas estivessem conscientes, nós as estaríamos utilizando. É o reservatório inicial da energia psíquica, regido pelo princípio do prazer. Sim, tem que ser prazerosa a nossa vida. É graças a esse nível do cérebro, esse nível inicial, que está em relação com a parte inicial da casa mental, que nós geramos o prazer da vida, a capacidade de estar aqui, de ter prazer de estar falando para vocês, de vocês estarem sentindo algum tipo de prazer, de estar nos ouvindo, o prazer de levantar de manhã, de chegar no fim de semana com sol no Rio Grande do Sul, assim, depois de dias frios, e achar que maravilha, sobrevivemos mais um inverno, Vamos adiante. E quando nós não estamos mais tendo prazer na nossa vida, significa que está na hora da gente prestar atenção na gente, tem algo errado. Talvez seja uma depressão, seja um vazio existencial, talvez seja um conflito não observado. O fato é que falta de prazer é adoecimento, é enfermidade. O que se espera da vida é o prazer. Também podemos fazer uma relação desse cérebro inicial com os 3 primeiros centros de força conhecidos. O chakra básico, ou da raiz, o umbilical, o sexual e o gástrico. Também estão relacionados às funções básicas de ligação do ser humano com a sua vida na Terra. É o que nos faz humus, o que nos faz terra. Humus de humanidade, de sermos humanos, de estarmos aqui, de termos alegria em viver. Lembrando que a vida espiritual, ela está radicada, sobretudo, na nossa vivência material. O que tem de mais importante nesse momento evolutivo em que nós estamos é o fato de estarmos encarnados. Então, este nível da nossa vida é um nível fundamental para a nossa funcionalidade, o nosso funcionamento da nossa vida mental. Isso, quando enfatizamos, se torna cada vez mais importante para as pessoas entenderem que quando em doutrina espírita nós falamos de trabalho de espiritualização, nós não estamos falando de abandono de vida física, de abandono do humano. Muita gente confunde isso nas nossas
Nos nossos atendimentos médicos, nós médicos espíritas, nós recebemos frequentemente pessoas assim: eu estou aqui para fazer um tratamento médico, mas eu não quero fazer nada do que a medicina comum preceitua. Não quero tomar remédio, não quero fazer cirurgia, não quero fazer fisioterapia, não quero nada que tenha que me dá conta que eu tenho um corpo. E aí as pessoas entram numa fantasia de resolverem tudo por uma chamada medicina espiritual. Cuidado, minha gente, com as chamadas terapêuticas espirituais da atualidade. A maior parte de terapias mágicas, de curta duração, de efeitos psicológicos de final de semana, aonde há um impacto muito mais de sugestão e cujas estruturas depois retornam sem solução poucos meses depois. Estamos vivendo a época dos terapeutas de cura rápida, a época das falsamente chamadas terapêuticas espirituais. Terapêutica espiritual é aquela que considera, que inclui a medicina em tudo que ela avançou até hoje. Não existe uma luta de uma medicina espiritual contra uma medicina material. Isso é uma tentativa de um movimento de integração dos avanços e encontrarmos os pontos de conexão entre os valores de cada dessas contribuições e desses avanços. Existem pessoas que estão deixando tratamentos médicos, recorrendo a curas, e temos visto agora, cada vez com mais assombro, a quantidade de escândalos de médiuns ligados às chamadas curas espirituais. O número de pessoas que por desespero acabam embarcando nessas propostas perigosas. Não que não exista o fenômeno em muitos casos, mas muito cuidado, porque nós temos visto um universo de decepções, e quem leva a culpa, leva o nome disso, é a doutrina espírita. Embora não tenha nada a ver com isso. Se nós lermos Kardec direito e André Luiz, nós veremos que o espiritismo não faz parte desta ciranda que existe nesse momento das chamadas curas espirituais. Costumo dizer, quando a pessoa começa a botar o nome quântico em tudo, cuidado. É quântico que dá um valor para dizer, isso é quântico. Olha, meu Deus, eu não conheço quase nada de física quântica. Mas as pessoas que estudam dizem assim, nossa, a física quântica é difícil de ser transformada em palavras. Tem gente dando curso de quântica para isso, quântica, vai curar quanticamente. Então, muito cuidado, nós estamos vivendo uma época que para a doutrina espírita ter validação, precisa ter cérebro inicial, precisa ter base, precisa respeitar o que se tem, precisa respeitar os avanços de tantos pesquisadores, clínicos, cientistas que estão dedicando a sua vida inteira para descobrirem processos que também estão relacionados ao que chamamos de medicina espiritual, mesmo que não saibam. Porque quando uma pessoa descobre um medicamento novo, ou quando descobre um modo de transformar a saúde com mais tempo de vida aqui, ela está fazendo medicina espiritual, mesmo que ele ache que seja materialista ou ateu. Muito cuidado com essas classificações, senão nós criamos escolas de nós contra os materialistas. Então, só um discursinho quase político assim, a essa altura da... Vamos lá. Cérebro intermediário. Nível de transição, é o que nós estamos, no mundo de expiações e provas para a regeneração. Isso é muito interessante, Às vezes, há poucos dias agora, estava a gente esperando ver o fim do mundo agora em julho, Então, quanta gente esperou no dia 20 e poucos, lá que o mundo ia acabar. Tem gente que ficaram vários anos. Tem gente que ficou vários anos esperando para que nesse ano de 2019, em julho, você vê uma grande mudança. Não mudou nada, continua tudo igual como era antes. Por quê? Porque a transição está acontecendo dentro de nós, não é no planeta. O planeta está, o nível energético do planeta de transformação, de expiações e provas para a regeneração, começou lá desde a época que Kardec codificou o Espiritismo.
E vai demorar mais 200, 300 anos, isso não se tem como saber. Porque essas datas se modificam conforme a consciência humana vai se modificando também. Eu mudo o meu futuro hoje, dependendo do que eu fizer agora. Então não existe um destino fixo, determinado e absoluto amanhã para mim. Eu estou modificando permanentemente as minhas possibilidades hoje. Então para essa gente que ficou esperando o fim do mundo, agora aqui estamos nós aqui, continuando. O fim do mundo é para uma pessoa quando acontece alguma coisa grave para ela. Aí sim. Aí para ela é pessoal, é individual. Agora, enquanto espécie evolutiva que nós estamos, sim, nós estamos num desafio, que é sairmos de uma morada de expiações e provas para uma morada de regeneração. Aonde? Aonde está essa morada? Dentro de nós. É por isso que o Espiritismo é uma doutrina eminentemente de convite interior. Eu faço a transição planetária dentro de mim. A transição planetária é interior, íntima. Por isso estamos escrevendo sobre as parábolas de Jesus, porque ele fala disso o tempo todo. Ele inaugura, e depois a doutrina espírita confirma, que a religião que convém à humanidade é a religião do mundo íntimo, das transformações interiores. Então, existem pessoas aqui que estão em mundos de expiações e provas. E tem outros aqui que já estão na regeneração. Tem pessoas morando em condomínios de luxo e estão em mundos de expiações e provas. E tem gente que está morando em locais bem mais simples e que já está em mundo de regenerações. Porque o mundo que a pessoa vive não é o mundo do local físico, é o mundo da sua cabeça, de como ela se sente. Se eu sou uma pessoa feliz, eu estou no mundo de regeneração. Ou até mais. Mas se eu sou uma pessoa triste e eu não faço nada por isso, o mundo vai se regenerar. O planeta vai evoluir e eu vou continuar em expiações e provas. Porque a morada da casa do Pai, quem determina onde vai morar, sou eu. Não é o planeta que vai mudar. Tem muita gente sentada esperando. Não, mas agora, depois de julho, o planeta se transformou em mundo de regeneração. Vai tudo melhorar. As pessoas ficam esperando um acontecimento físico em que as coisas melhorando, todo mundo vai se abraçar, as pessoas vão ser boas, vai ser um local bom de se viver. Não, isso já está em andamento. É no campo da mente, na casa mental. E nesse nível intermediário do cérebro, é que acontecem os principais esforços. Obviamente não teremos tempo de desenvolver em que níveis de leis morais nós trabalhamos esses esforços que precisamos fazer. Mas tem a ver com as leis morais, lei de sociedade, lei do trabalho, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de progresso. São essas leis morais que Kardec nos ensina, que são as grandes ferramentas que nós estabelecemos através do próprio esforço para modificarmos as nossas condições do presente. Colocamos na pergunta 843 a questão do livre-arbítrio, porque é no campo intermediário da casa mental que nasce a nossa possibilidade de escolher. Até o momento intermediário da nossa corticalidade cerebral, o indivíduo, o psiquismo em evolução, ele não escolhe, ele está mais regido pelo automatismo. Mas quando nós atingimos a nossa possibilidade de escolher, é exatamente quando nós temos o pensamento livre. E ele diz assim, perguntando se o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então nós temos a nossa capacidade de escolha. Agora, essa capacidade de escolha ela é absoluta? Não. Ela é relativa. Por quê? Porque ela está limitada por fatores que interferem na consciência. Eu destaco dois aqui, tem mais, mas vamos dizer, esses dois são os dois que, ao meu ver, são os principais. Os dois fatores que nos impedem uma possibilidade de liberdade maior da nossa capacidade de escolha, que circunscrevem o nosso livre-arbítrio, que relativizam o nosso livre-arbítrio, são os fatores emocionais e os espirituais. Os emocionais é óbvio, né? Se uma pessoa passou por um abuso sexual na infância,
ela terá um limitante emocional que vai lhe obrigar a ter que trabalhar esse conteúdo para ela ter a possibilidade de escolher determinadas coisas na sua vida, por exemplo. Se uma pessoa na sua vida infantil teve determinadas estruturações, aquele espírito encarnado ele vai ter que se ver com esses conflitos, com essas dificuldades, para poder avançar e ter novas escolhas na sua encarnação. É aqui então que os fatores emocionais são muito importantes e chamamos atenção para as pessoas que querem resolver tudo apenas com o espírito, que muitas vezes o indivíduo precisa fazer psicoterapia, precisa fazer tratamentos médicos, para poder ter a sua capacidade de pensamento mais livre. Uma pessoa que esteja com muitos conflitos, com muitas dificuldades íntimas, ela não consegue escolher o que é bom para ela durante a sua vida. Aliás, há pessoas que são destrutivas consigo mesmas. E são destrutivas porque tem situações na sua vida que contribuíram para que ela não pudesse se ver como uma boa pessoa, como uma pessoa que mereça ser feliz. Fatores emocionais. Então a psicoterapia, as ajudas de nível emocional são muito importantes para que esse livre-arbítrio possa se expandir, porque senão ele fica circunscrito. Lembrando que esta limitação emocional vai estabelecer sintonias espirituais. Se uma pessoa é predominantemente triste e se sente culpada, ela vai ter sintonias de espíritos que vão fazer com que ela se sinta mais triste e se sinta mais culpada. Os espíritos, fica bem claro com um fator limitante quando Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos interferem na nossa vida. E o que eles respondem? Interferem muito mais do que supondes. Interferem ao tal ponto que são eles que vos dirigem. Então esse livre-arbítrio nosso ele não é absoluto. Porque se os espíritos são capazes de nos dirigirem, é porque existem questões nossas de permissão a esse comando que faz com que nós não sejamos totalmente donos da nossa possibilidade de escolhas. Então é no campo do cérebro intermediário que nós temos que trabalhar a nós mesmos, cuidando do presente, da nossa vida, nos responsabilizando pelas nossas aquisições. Cérebro frontal, o nível superior, correspondente aos mundos ditosos e celestes dentro de nós, são essas áreas virgens que nós não utilizamos, que é o que nós viemos hoje aqui em busca também para expandir além daquilo que já sabemos. Os lobos frontais, fala Calderaro para André Luiz, forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Então são os esforços espirituais. São exatamente essas atitudes que nós estamos buscando em congressos como esse, no trabalho da doutrina espírita, de desenvolver a nossa possibilidade em campos novos, na caridade, no amor ao próximo, no exercício da espiritualidade, na lei de adoração, através da prece, dos estudos superiores, sabendo modificar as nossas sintonias, buscando atitudes mais saudáveis para a nossa vida, exercitando os nossos potenciais amorosos dentro de nós. Quando Jesus estava nos ensinando o amor, ele estava trazendo medicina para o 3º milênio e para todos os milênios. Outro dia fazíamos palestra num outro local fora do Brasil, e quando uma companheira trouxe uma mensagem de Emmanuel em que ele dizia a Chico Xavier algo que a gente nem lembrava, que o conteúdo do Evangelho é conteúdo que poderá ser entendido apenas daqui a 20 bilhões de anos. 20 bilhões de anos. Nós estamos aqui há 4,5 como espécies vivas. Como espécie humana, em torno de 250 mil anos, mais ou menos. 20 bilhões de anos. A sabedoria do Cristo dentro do Evangelho. Então, quando Jesus cura um leproso, ou quando ele recebe amorosamente aqueles que o buscam, e ensina o amor a todos nós, ele está dizendo assim: existe um mundo ditoso dentro de vós, que precisamos acessar. Não é para ficar só nele. Não é para ficar só nele. Né? Vejam que interessante aqui. Ele fala também em Calderaro na permanência excessiva no andar superior.
E diz, os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Então não é ficar só orando, não é ficar tentando resolver tudo apenas de espírito, não é isso, porque isso também é enfermidade. Né? A verdade é que o cérebro é triuno, na casa mental também, porque nós precisamos permanentemente estarmos transitando entre essas várias instâncias, aonde nós vamos sendo pessoas, nos descobrindo como seres humanos, mas não esquecendo de que somos espíritos imortais e estamos aqui para desenvolver potenciais, potências dentro de nós, que estão dentro de nós, possibilidades novas de realização, de felicidade, para vivermos num mundo mais feliz. Isso foi o que disse Calderaro André Luiz através da linguagem da ciência. E é isso que a doutrina espírita tem a contribuir conosco, nos ensinando numa linguagem moderna aquilo que é útil de aprendermos para sermos mais felizes. E aqui uma boa notícia. Nós temos pela AME Brasil atualmente um curso do cérebro triuno, que pode ser acessado por este endereço, ele pode ser adquirido, Esse curso ele tem um valor que precisa ser pago, que vai ser utilizado em benefício de uma obra social da doutora Marlene Nobre, lá em São Paulo, e da creche, que ela auxiliou a vida inteira. Então todos os recursos são destinados a essa obra da nossa querida doutora Marlene Nobre. O conteúdo programático são com mesas entre comigo, o Décio e a Irvênia, São 3 mesas de debate, 3 aulas da doutora Irvênia falando sobre o cérebro, 2 do Décio e 2 minhas, que tentam tornar esse assunto do cérebro triuno um assunto mais fácil para quem achou o livro difícil. E para quem não achou o livro difícil, vale a pena dar uma olhada também, porque ali a gente faz uma conversa bastante interessante em torno da questão desse tema. Muito obrigado.